Se você tá acompanhando as book redes, você já viu que esse livro aqui tá dando o que falar e eu vou trazer pra vocês tudo o que acontece nessa história. Inclusive, isso já é um aviso de que o vídeo vai ter spoiler. E se você quer ver a resenha desse livro aqui sem spoiler, me acompanhe no Instagram, porque é bem mais fácil interagir com vocês por lá. Sem mais enrolação, vamos começar a nossa resenha. Aqui a gente acompanha a história do Jason, que é um homem comum que vive uma vida comum. Ele é casado com a Daniela e tem um filho chamado Charlie, dá aula de física numa universidade e a esposa dele faz pinturas. Inclusive, o que eu gostei muito desse livro aqui é que o nome dos personagens é muito fácil e muito comum. O livro já começa me dando os indícios do que vai acontecer no decorrer da história, porque logo no início, no momento em que a família tá jantando ali na cozinha, a esposa pergunta pro Jason como seria a vida dele se ele não tivesse feito as escolhas que ele fez. Por exemplo, ter escolhido constituir uma família ao invés de focar na própria carreira. Lendo isso, eu já fiquei, eu sei o que você tá querendo me dizer. Nessa mesma noite, o amigo do Jason ganha o prêmio Pavel e ele sai para comemorar com esse amigo. Esse prêmio é basicamente o mais importante no meio dos físicos cientistas. E mais uma vez, ele é questionado em relação às escolhas que ele fez. Porque o amigo chega para ele e fala: Jason, nós dois sabemos que você é o mais gênio e era o mais capaz de conseguir esse prêmio, não eu. Então, mais uma vez, o livro nos dá essa indireta. Quando ele sai dessa comemoração, ele é abordado por um cara completamente suspeito, usando uma máscara e uma arma, manda ele entrar dentro do carro. Ao chegar num hangar de aviões abandonado, minha dicção travou muito até eu conseguir falar esse trecho sem travar minha língua. O cara manda ele sair do carro, tirar a aliança e tirar as roupas que ele estava usando. Logo após isso, ele manda o Jason descer um lance de escadas e injeta um líquido no pescoço dele através de uma agulha, seringa, que faz o cara apagar completamente. Só que antes disso, ele pergunta pro Jason: você é feliz com a vida que você tem? Então sim, se a gente tinha dúvidas do que iria acontecer no decorrer da história, aqui já deu pra ter uma certeza, né? O Jason, nosso personagem principal, acorda algumas horas depois em uma sala completamente branca com pessoas que ele nunca viu na vida e ele tá completamente confuso. A primeira coisa que ele sente falta é da aliança no dedo e a equipe de médicos que tá atendendo ele entrega um pacote com os pertences pessoais dele, que é simplesmente muito dinheiro, a chave da casa dele e um cartão de academia. Mas é aí que entra a parte estranha, porque ele não tinha tanto dinheiro, mas é aí que entra a parte estranha, porque ele não andava com tanto dinheiro em papel. Ele tinha perdido a aliança dele, a chave da casa dele era completamente diferente da que ele realmente tinha e ele nem fazia academia. E quando ele pergunta para as pessoas o que está acontecendo, ninguém consegue de fato responder o que estava rolando. E no decorrer dessas situações, ele vai percebendo que alguém trocou de lugar com ele e que ele tá vivendo a vida de outra pessoa. Investigando junto com o nosso personagem, a gente acaba descobrindo que ele trocou de lugar com ele mesmo. Eu sei que parece confuso, mas vamos tentar entender o que tá acontecendo. Aqui nesse livro, a gente conhece uma história que se passa em um planeta Terra normal, mas que existem várias realidades paralelas. Basicamente, eu tô gravando agora um vídeo pra você e você tá me assistindo nesse exato momento. Só que em outra realidade existe outra versão minha e outra versão sua fazendo coisas completamente diferentes. E não existe só uma versão minha e uma versão sua em uma realidade paralela. Podem existir milhões de versões diferentes suas que trabalham em outras funções que não sejam a sua, que tenham outros hobbies que não sejam os seus e que conheçam pessoas completamente diferentes das que você conhece. Então o nosso Jason teve o lugar dele roubado por um Jason de outra realidade. Um Jason que escolheu focar na carreira ao invés de constituir uma família e que chegou em um determinado tempo da vida e percebeu que aquilo era superficial demais e que na verdade ele tinha que ter escolhido constituir uma família. Vamos chamar esse Jason impostor de Jason 2. Esse Jason 2, nessa realidade paralela, ganhou o prêmio Pavel e era um físico brilhante, gênio. E o cara simplesmente conseguiu construir a caixa de Schrödinger para seres humanos. Se você não tá ligado no que é a caixa de Schrödinger, eu também não tô, porque eu já tentei entender várias vezes como é essa teoria e eu só sei o básico dela. Mas aqui no livro ela funciona como uma cápsula. Se você entra nela e aplica o antídoto certo na sua veia, você viaja para uma outra realidade que exista você. É exatamente isso que o nosso Jason 2 faz. Ele andou por várias realidades paralelas em que ele existia até encontrar a realidade do nosso Jason original,
com uma família feliz. E qual a maneira mais fácil de você revisar suas escolhas? Você constrói uma máquina. E aqui inicia a aventura do nosso Jason original para retornar até a sua casa, e é onde o livro começa a ficar extremamente cativante. Porque nessa nova realidade que ele foi sutilmente inserido, ele vai até a casa dele na esperança de encontrar a esposa e o filho, mas ele só encontra um quadro que a própria esposa dele pintou, mas nessa realidade ela é só uma amiga dele. E ele começa a ficar extremamente desesperado, porque ele tem um choque de realidade de que ele perdeu a vida dele. E é aí que tá a lição mais importante do livro. As suas escolhas formam você. Daqui 5, 10 anos, você pode se frustrar ou você pode se regozijar. A gente não vai saber, né? Como eu te falei, o livro começa a cativar muito porque ele realmente começa a viajar em várias realidades até chegar no ponto em que ele encontra o mundo original dele. Ele conta com a ajuda dessa terapeuta e eles passam por vários mundos juntos, mas quase no final do livro, na última gota de esperança, ele percebe que consegue chegar no mundo original dele. E o mais interessante de tudo é que para você operar essa máquina de viagem, você não pode estar com os pensamentos errados. Porque se você estiver pensando em dor, destruição, tristeza, amargura, ele vai parar em um mundo cheio de angústia, dor, tristeza. Então, o que a pessoa está pensando ali no momento em que ele está fazendo a viagem vai determinar o próximo destino dele. Quando ele domina isso, ele vai parar no mundo original dele. Só que como tinha um Jason 2 ocupando o lugar do nosso Jason original, ele tinha que ser frio e calculista. Aí ele vai numa loja de armas e decide que precisa estar armado para poder se defender. Quando ele é questionado nessa loja de armas, ele percebe que ele não foi o primeiro Jason que pisou naquela loja atrás de uma arma para se defender, nem o segundo. E as coisas começam a ficar ainda mais bizarras. Ele descobre que existem mais de 100 Jasons naquele mundo. Os caras bagunçaram completamente a linha do tempo e a realidade dos mundos. Ele acaba encontrando uma maneira extremamente eficaz para poder ter contato com a esposa dele sem chamar a atenção dos outros 100 Jasons que estão com sangue nos olhos para poder roubar o lugar do Jason 2 e do Jason original. Meu Deus, isso tá ficando muito confuso, espero que tenha dado para vocês entenderem. Ele vai para um restaurante e começa a fumar lá dentro. E cria uma situação como se fosse desacato à autoridade. Ele acaba parando na delegacia e entra em contato com a esposa dele, que vai direto pra lá pagar a fiança dele. Dessa forma, eles estavam em um lugar seguro, um lugar que nenhum dos outros Jasons poderiam imaginar, e ele poderia contar tudo pra ela. Nesse momento, eu achei o nosso Jason original muito frouxo, porque ele foge com a esposa e com o filho e decide que a solução para o problema é o melhor Jason fica com ela e com o nosso filho. Eu achei isso muito frouxo, porque se ele fosse homem de verdade, ele lutaria por eles. Ele foi tão frouxo que foi necessário a própria esposa dele falar assim: não, você provou que é o Jason da minha vida e da vida do nosso filho, então não vou aceitar que outro tome o seu lugar. No final da história, ele acaba matando o Jason impostor e foge com a esposa e o filho para um novo mundo. Eu sei, esse livro é muito confuso e é por isso que existe uma série sobre ele. E se você tiver a fim de assistir ou de ler para ter sua própria experiência, é 100 vezes melhor do que você me ouvir falando sobre esse livro. Se você assistiu até aqui, meus parabéns, você é uma guerreira, um guerreiro. Não esquece de deixar o seu gostei embaixo, se inscrever, porque isso é muito importante, e eu te vejo no próximo vídeo.